quem não me conhece ainda, eu sou Alan Zascher, sou idealizador do Festival Pixel Show e da revista Zup. E estamos aqui com uma convidada. Quem que é a convidada de hoje? Rufem os tambores. É nada mais, nada menos que uma design sensacional, tá? Eu dei uma olhadinha ali por cima, tal. Trabalhos incríveis, tá? Nada mais, nada menos que Júlia Fagundes. Falei certo? Júlia ou Júlia? Júlia Fagundes. Bem-vinda. Né? Obrigada. Seja muito bem-vinda, tá? Nosso Pixel Showcast começando Isso agora. aí. É isso. Obrigada pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui com vocês. Show de Empolgada bola. para nossa conversa. Maravilha, maravilha. Júlia, é contigo, tá? Fala pra gente aí um pouquinho quem é a Júlia Fagundes, o que você faz, além do que a gente já falou, tá? Se apresente aí pro público. Beleza. Então, olá, eu sou a Júlia Fagundes. Eu sou designer e diretora de arte independente. Bom, eu tenho feito muitos trabalhos. É até engraçado, a gente estava falando um pouco mais cedo que eu não costumo me apresentar como designer gráfica, mesmo que a maioria das coisas que eu faço vão por esse caminho, mas acho que quando eu falo só designer e diretora de arte é mais amplo, porque eu tô sempre fazendo coisas bem distintas. E é isso, eu sou daqui, eu sempre esqueço minha idade. Aqui de São Paulo, né? Daqui de São Paulo. Posso chutar? Pode chutar. Sei lá, 24, 26 anos. 26. 26. Quase. Eu fiz a conta ontem, então é 26. tá Caramba, certo. eu achei que eu era ruim de memória, mas a Júlia me eu superou. acho que eu ganhei. Acho que é coisa Exato. de artista, né? Exatamente. É muito trabalho, né? Muito trabalho, talvez seja isso. Mas Mas legal isso aí, muito trabalho. Quer dizer que você tem muito trabalho, então. Isso é significa importante. que eu tô fazendo bastante coisa, sim. Não, acho que isso é maravilhoso, legal. Maravilhoso. E como é que funciona isso? Como é que faz pra ter muito trabalho? Boa pergunta. Não é, porque a gente sabe que, pô, no mercado aí, né, a galera que é design, ilustrador, a gente vê muito esse negócio, né, de altos e baixos. Não, total. E muitas vezes, nossa, estou sem trabalho, ou muita gente até desistindo, sabe? Porque, como é que é pra você? Acho que principalmente quando você é profissional independente, né? Então é super comum que... Só podia. Perdão. Então, ainda mais quando você é profissional independente, eu acho que é super comum essa crise, essa coisa de, meu Deus, tô com pouca coisa ou tô com muita coisa. E eu tenho entendido que é importante tanto esse momento de muita coisa quanto de pouca coisa. Eu sempre uso esse momento de quando eu tô com menos projeto pra me organizar, entender o que eu posso melhorar. Então, prospecção, conversar com outras pessoas, eu acho que uma coisa que talvez ajuda muito a gente conseguir mais projetos é trocar com as pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu costumo fazer normalmente, porque eu acabo me conectando muito com as pessoas. Acho que numa realidade específica que eu acho que acaba ajudando de certa forma, sabe? E aí isso acaba virando projeto depois. Não tô falando pra você virar interesseira, tipo, oi, tudo bom? Quero projetos. Acho que não é nesse sentido. Uhum. Mas eu acho que quando a gente consegue trazer mais da gente pras trocas e tudo mais, acho que isso ajuda depois a quase virar um projeto, de certa forma. Eu acho que o bom network é isso, né? Que não é só esse contato por interesse, mas pela amizade também, de querer conhecer a pessoa, de querer ter uma amizade mesmo, e não só essa troca, esse interesse de, pô, eu quero um trabalho, eu quero um projeto, ou esse tipo de coisa, né? Sim. Eu acho que é o melhor network, porque você leva... Porque quando o projeto acaba, você leva uma amizade depois, né, pra anos aí, ou até pro final da vida. Total. E acho que em algum momento a pessoa vai lembrar de você, sabe? Tipo, putz, pra esse projeto não faz sentido, mas nossa, eu sei que a Júlia gosta disso, então eu vou chamar ela pra isso aqui. Ou acaba indicando pra uma outra pessoa. Então eu vejo que isso é muito interessante. E também o quanto eu acho que é legal a gente tentar trazer muito da gente mesmo pras coisas que a gente faz. E eu sei que é lindo falar isso, né? Mas nem sempre isso é possível em todas as coisas. Por exemplo, na arte eu acho que isso é muito mais possível. Agora no design, por exemplo, eu já vejo que é um pouco diferente. Mas ainda assim, em alguns projetos é bem possível. Eu tenho visto que cada vez mais eu tenho conseguido fazer isso. E fico muito feliz com isso. Mas não são absolutamente todos. E tudo bem também, porque é a minha profissão. Não sou completamente... Eu não sou só design, né? E, por exemplo, você falou que nesses momentos de baixa, você se organiza, mas você também pega um pouco de tempo para tentar experimentar coisas novas, misturar um pouco de arte com design.
E criar experiências malucas que possa virar um dia alguma coisa que você pode sugerir pros seus clientes também, né? Eu acho que quando eu tava começando era uma coisa que eu fazia muito. E eu vejo que agora eu faço cada vez menos, eu tô sendo super sincera. Uma coisa que eu tento fazer bastante é, dentro dos projetos, eu usar o momento de criação para experimentar coisas. Ou também no meu momento livre, ou quando eu tô fazendo outras coisas que não são design, na real que eu acho que não tem como, tipo, desplugar as coisas. Então eu vejo que eu tô sempre nesse processo criativo maluco, assim. E aí pode ser que, sei lá, nossa, eu vi uma textura na rua e tirei uma foto, e aí depois, quando eu vou fazer um projeto, e dali 2 meses, eu lembro daquela textura e acabo usando ela no meu projeto. Então não é que eu vou parar, tipo, nesse meu tempo livre, eu falo, hoje vou fazer. Não tá sempre evoluindo, tirando foto, pegando referência. Mas eu tô sempre fazendo isso, exato. De forma direta ou indireta, assim. Mas uma coisa que eu tenho tentado fazer é tentar pensar muito no coletivo. Então, por exemplo, eu tava com um tempo um pouco mais livre no começo do ano. E aí eu pensei em criar um workshop. Eu não gosto tanto dessa palavra, mas tipo, oficina. Acho que faz mais sentido. Traduzindo, exato. Uma oficina em que eu pudesse falar sobre processo criativo com outras pessoas. Então, rolou. Então, eu fiz em Salvador, por exemplo. A gente dava volta lá no bairro da Ribeira, tirava foto, trocava. Então, isso era uma forma de experimentar através de colagem com outras pessoas. E aí, isso ajuda muito, tipo, nos meus processos criativos internos, mas era uma forma de também trocar com outras pessoas, sabe? Porque como eu trabalho sozinha todo dia, assim, é muito legal quando eu posso trocar com outras pessoas e tudo mais. Demais, vamos fazer uma oficina aqui na Zup Space. Aqui, vamos, sério. Em São Paulo, pros paulistas. Fechou. Da hora. Eu percebo, você como designer, eu percebo que a colagem, ela tá muito presente, né, na vida do design, né? Como ele enxerga o mundo, como ele trabalha, assim. É isso? Eu acho que não generalizando, mas no meu caso, sim. Eu acho que a colagem é uma forma muito prática de eu testar minha criatividade de certa forma. Porque eu já tenho as imagens ali prontas, ou eu mesma posso fotografar e imprimir. Eu acabo sempre indo por esse caminho, ao invés de, por exemplo, ilustrar do zero. Eu tenho isso agora, né? Antes eu costumava ilustrar mais. E eu percebo que eu tô nesse momento de misturar mais com colagem. Pode ser que daqui 3 meses eu esteja em um outro momento. Mas eu gosto da colagem por conta disso. Que aí eu consigo trazer um pouco do meu universo com uma coisa talvez mais da imaginação junto com essa colagem, sabe? Bacana. E você curte por exemplo, as pessoas sempre perguntam e falam assim sobre estilo, visual. Ou você fica muito focada num estilo, ou, por exemplo, tem um briefing e você fala, agora tem que fazer um negócio, sei lá, agora com visual anos 80, sei lá, né? Ou aí você muda, mas tenta adaptar pelo já o que você está acostumado a fazer, sabe? Pelo seu traço. Como você trabalha isso? É uma pergunta interessante, porque eu sempre pensava... Eu lembro quando estava na faculdade, ou até antes, eu ficava tipo, nossa, eu quero muito ter um estilo, porque eu via que as pessoas que eu me inspirava, admirava, tinham um estilo, assim, específico. E aí hoje eu percebo que eu não tento seguir um estilo específico, mas eu percebo que as pessoas que veem meu trabalho, elas conseguem entender o que é o meu estilo e o que não é. Mas não que eu crie uma identidade, eu crie qualquer projeto pensando, eu vou usar o meu estilo. Mas eu acho que quando a gente traz as nossas referências, as nossas vivências para as nossas criações, querendo ou não, a gente vai acabar seguindo uma certa tendência do nosso gosto, assim. Mas entendo que no design nem sempre eu vou poder trazer 100% do meu gosto, porque eu tenho que atender o briefing. Mas, tentando ser meio direta assim, eu percebo que, tipo, nos meus projetos eu geralmente tenho um rosa, um laranja... Geralmente eu tenho uma fonte bem diferente. Então são coisas que eu acho que talvez eu tenha acostumado a fazer e que eu gosto, que eu acho que funciona. Tem gente que talvez pode falar, esse é meu estilo, mas eu não foco nisso, sabe? Tipo, vou fazer isso porque é meu estilo. Não, sabe? É interessante isso, né? Você acha que estilo e identidade é a mesma coisa? Eu acho que não necessariamente, mas acho que as duas coisas conversam.
Eu acho que o estilo me parece uma coisa mais efêmera, a identidade me parece uma coisa mais profunda, assim. Acho que não necessariamente eu vou sempre usar o rosa e o laranja em todos os projetos. Pode ser que daqui 3 meses eu também mude as cores. Mas até então, tem sido as cores que eu mais gosto de usar. Tudo vai dependendo do seu momento, né? Mas também. talvez usar cores pode ser uma coisa que seja parte da minha identidade, sabe? Sim, ou a cor que você gosta, né? Porque às vezes você vai desenvolver o seu estilo ou identidade a partir disso, porque é sempre a partir daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que toca a gente. Exato, mas uma coisa que eu acho que é legal é que nada tá escrito em pedra, então a gente sempre pode mudar. Tudo bem, daqui, sei lá, 1 ano, agora eu só faço PB. Beleza. E eu acho super válido isso, sabe por quê? Porque no final das contas, assim, tipo, a gente entende que o designer, ele não é um artista. Mas a gente, como designer, a gente busca na arte, né, pra desenvolver as peças e fazer as coisas. E pensando em estilo, e pensando como artista, eu acho que ficar preso a um estilo também não é uma coisa legal. Desde que... Porque se você tá preso a um estilo, vamos supor que você desenvolve um estilo, e você tá naquilo lá há 10, 15 anos, será que você tá evoluindo? Será que você tá evoluindo? Mas às vezes... interrogação. Mas às vezes a pessoa tá evoluindo dentro do estilo dela. Legal. Também, sabe? Tipo, o artista... Não sei. O artista tá ali fazendo... ele usa as mesmas cores e ele tem um estilo específico de ilustração. Mas se a gente comparar o que ele fez há 5 anos atrás e o que ele fez hoje, eu imagino que tem alguma evolução, de certa forma, sabe? Então... Mas é que a gente pode entrar em várias discussões, né? Tipo, o que é evolução? O que é bom e o que é ruim, né? Então, muitas coisas. Sim, e assim, é legal, assim. Eu gosto muito dessas discussões, né? Não sei o Alan. Mas se deixar, eu viajo demais, assim, sobre isso. Já discuti bastante disso. Não, mas é legal, assim, porque eu acho que a ideia do podcast é isso. Aí um pouquinho além mesmo. Total. Do seu trabalho, porque o seu trabalho as pessoas veem, né? Vê lá na internet, acompanha. E o que tá além disso? Né? Qual é o seu pensamento para desenvolver aquilo, né? Que entra dentro dessas viagens, né? E você acha que designer é artista? Porque assim, eu falei isso, mas é como você disse. Não é uma regra, o que eu acho, tá? Sim. Designer é artista ou não? Eu acho que sim. No meu ponto de vista, Eu vi que você me deu uma olhada quando eu falei isso. Você olhou assim, tipo... não sei. Eu sou muito expressiva. E às vezes, não liga, minha cara não diz nada, tá? Tipo, é muito normal. Eu faço várias caras, mas... Mas eu acho que é o que ela falou, assim. Você comentou assim... A gente tem o briefing, né? A palavra briefing. Essa pequena coisinha que tá entre o cliente e o artista ou o designer é o que faz a diferença, eu acho. Porque... Se você não tem um briefing, você fala, cria aí uma ilustração ou uma pintura, aí acaba ficando um projeto mais livre. Aí você acaba virando, tem uma tendência mais de artista. Mas quando você coloca o briefing no meio, aí você tem algumas funções aqui, umas regrinhas aqui dentro, que aí você tem que conseguir atender, porque senão às vezes você não consegue atingir o público que o cara tá esperando, sabe? A mensagem, né? Total. Mas ainda assim, eu acho que tem uma coisa meio artística no designer, sim. Mas é isso. Eu não consigo falar que o designer é completamente artista por conta disso. Eu tava até lembrando que na semana passada eu fiz uma aula livre de cerâmica e eu fiquei agoniada porque eu percebi que eu não tava conseguindo criar uma coisa sem o briefing. Porque era uma coisa livre, não era um trabalho. E aí eu fiquei quase tentando criar uma história para tentar justificar uma textura que eu queria fazer na xícara. E aí eu percebi que talvez seja legal, às vezes, fazer algumas coisas livres também pra gente não... E tipo, livre que você diz assim, sem... Sem o briefing. Sem briefing, tipo, sem nada, assim, só quero fazer. E exato. Tô nem aí, assim, o porquê, e sem ter que pura, defender, né? Exato. Não porque eu acho isso. que eu entrei muito nessa de... É isso, tem designer que não tem tanto esse pensamento do porquê, e tá tudo certo também. Mas eu... gosto sempre de pensar no conceito, nos porquês, né? Então, porque você escolheu o amarelo? Conta disso. E aí é isso, eu percebo que se eu não tenho esse briefing e se eu não tenho os porquês, eu me sinto perdida. Então, é uma coisa que eu vou
irei trabalhar. Você se sente presa a isso? Tipo, acorrentada por conta disso? Não. Não? Não. Mas... Porque é uma coisa que eu me sinto, assim, sabe? Tipo, a gente tava falando um pouquinho antes. Enquanto designer, eu não sei se era o tipo de trabalho que eu fazia, eu me sentia muito presa, assim, sabe? Uhum. E eu sei que tem várias pessoas que, tipo, ama, sabe? Eu gosto. Hoje em dia eu tento incorporar no meu trabalho mais artístico, diferente, sabe? Sim. Quando eu penso num mural, quando eu penso numa ilustração, ou, sei lá, uma caricatura mais... uma encomenda mais específica e tal. Mas é isso, eu acho que muitas vezes o briefing me deixava um pouco preso, tipo, esse formato de trabalho, de entrega, assim, me deixava um pouco acorrentado, assim, eu não curtia tanto, assim, sabe? Eu nunca me senti preso, mas o que eu acho, o que me incomodava sempre era quando o cliente chegava, se apresentava as suas propostas, e aí acontecia aquela coisa, mas não é isso que eu pedi, sabe? Você tentava colocar uma proposta criativa e tal, eu falei, mas não é isso que eu pedi. Aí ele ficava bravo às vezes e falava, opera aí como operador de micro, sabe? Tipo, eu conheço meu negócio, mas assim, sempre que eu trabalhava, a gente fazia pesquisa, tentava identificar o porquê das coisas, como funcionava. Mesmo que às vezes é uma coisa que você, sei lá, tá trabalhando para um médico, que você não entende nada, sabe? Uhum. Mas a gente estudou o básico lá, né? Sim. Mas quando você começa a fazer uma marca ou uma ilustração, você sempre dá uma pesquisada, tipo, como designer, acho que é obrigação nossa dar uma pesquisada, quem é o cliente, o que ele faz, como funciona o processo, sei lá, do serviço ou do produto dele. Mas aí, quando chegava o cliente e começava a fazer aquela birra, nenhuma proposta tá bom. Aí você, às vezes, oferecia mais 3 propostas também, nenhuma proposta tá boa. Aí eu falei, cara, aí no começo da minha carreira eu brigava assim e perdia cliente. Então eu acho que eu achava que estava bem acorrentado. Aí acho que foi amadurecendo, acho que a coisa foi ficando mais fácil. Não sei se o amadurecimento me ajudou a criar soluções mais criativas que o cliente entendia que fosse uma coisa mais ligada ao negócio dele. Uhum. E aí eu comecei a ouvir cada vez menos gostei. Não gostei, não, gostei. Aí legal. Então aí a porcentagem, a balança foi equilibrando, sabe? Sim. E aí eu acabei falando, agora eu não tô mais concorrendo, tá? Uhum. E acho que depois de 20, sei lá, a gente vai fazer 23 anos aí de Zup, fazendo trabalho para cliente, que a gente faz ainda até hoje, eu não me sinto... A gente tem acertado muito, sei lá, 90%, 90 para 10%. Eu fiquei pensando enquanto você falava, eu acho que talvez seja um equilíbrio entre... Tem o briefing, sim, ele vai precisar... Tipo, você vai precisar direcionar algumas coisas a partir dele. Mas tem ainda a camada de criatividade que é sua, assim, que é do designer. Então, eu acho que talvez seja uma soma das duas coisas. E pra mim, eu não me sinto de forma alguma acorrentada. Eu entendo essa sensação, mas pra mim é quase o inverso. É quase como se eu conseguisse me sentir mais livre a partir dele, assim. Eu sei que é meio confuso, mas... Não, na verdade não é confuso. É interessante, né? Porque assim, a gente tem 3 percepções, né? Tem a sua que, assim, você é relativamente nova e, pô, e gosta do que faz e não se sente assim. O Alan que mostra que sim, se sentia acorrentado, mas à medida que foi amadurecendo, foi entendendo melhor, tipo, como a cabeça do cliente funcionava, entregou peças melhores. E eu que desde sempre me sentia assim. Uhum. Mas tem o porquê de eu me sentir assim. Porque eu sempre gostei muito de desenhar. Sabe? Eu sempre fui a pessoa do desenho, de ir lá e desenhar, criar, assim, do zero. Ter que riscar mesmo, tinta, sabe? E aí, essa transição para o computador, de aplicativos, de programas, e fazer linhas e tudo, sabe? Essa sensação, esse negócio de fazer desse jeito. Tanto que a minha parte mais prazerosa, quando eu tinha que criar alguma peça, era o início dela. Tipo, era a pré-produção, tipo, na reunião com o cliente. Que eu fazia tudo no papel, assim, ó. E desenhava, esboçava e apresentava. Ah, não, é legal, isso aí que eu quero, sabe? Mas à medida que ia fazendo ali, aí ia, tipo, evoluindo o projeto e aí me deixava um pouco mais desgostoso. Uma coisa que eu acho que me senti acorrentado também é que a gente falou do lado artista, né? Eu também sempre gostei muito de arte, então a Zup é arte, né? E o conceito da Zup, principalmente na parte do estúdio de design, é a gente oferecer
design com arte. Que a gente falava, a gente até brincava que tem gente que fala propaganda é a alma do negócio. É que eu estudei também propaganda e marketing. Aí eu falava, não, propaganda não é a alma do negócio. Design é a alma do negócio. Porque meio que propaganda, o design também consegue fazer propaganda se ele quiser, né? É que o design em si tem muito mais pesquisa e processo do que o diretor de criação, por exemplo. Ele bola as ideias, já começa a fazer. O design tem, às vezes, um período de pesquisa. Às vezes fica 3 meses pesquisando uma marca. Testando. Em agência você não consegue fazer isso. É tudo para ontem. E aí eu comecei a brincar, não, que design e arte é a alma do negócio. Porque vamos tentar fazer uma identidade visual, mas vamos tentar inserir arte aqui, um pouco mais ilustração. Então vamos pesquisar, sei lá, fase azul do Picasso junto com o branding do cliente e tal, sabe? Então, será que dá para encaixar? Então, não só pensando em cor, sabe? Mas processo, visual. Mas conceito mesmo. É conceitual, assim. E aí eu tentava oferecer isso. Aí chegava pro... Quantas pessoas também entendem arte, né? Poucas. No Brasil, menos ainda. Aí chegava, às vezes, para um cara que fazia, sei lá, tipo, viajando aqui. Um dos meus primeiros clientes era um cara que... Ele fazia engrenagem para carro. Aí eu queria tentar transformar toda a indústria do cara com uma sinalização mais moderna, com arte, com ilustração. E aí para convencer um cara desse. Mas rolou? Não rolou. Não rolou. Aí o cara queria me estrangular, né? Toda a proposta que eu fazia. Eu falei, mas por que não? Você vende para todos os carros, você vende a sua peça para um monte para carro importado, carro nacional. Eu falei, por que você não pode ter uma apresentação também tão sofisticada quanto eles também oferecem para os clientes, sabe? Mas aí era muito difícil. Eu falei, olha meu catálogo, isso aqui é o que vende, sabe? Ele falava assim. E o catálogo era uma foto horrível. A marca era horrível, tudo era muito feio, assim. Parecia o cara de olho fechado aqui. Falei, isso é a marca, um negócio redondo, assim. Era uma espiral, assim. Mas faz certo sentido, né? Esse negócio, assim. De apresentar pro cliente e aí ele não gostar, porque é isso, é o que vende. Né? O cliente ele vai atrás de você, assim, não digo a maioria das vezes, mas é tipo uma pergunta, né? Por que ele vai atrás de você? O que ele quer com isso? Falando em venda, como é que você acha que você começou? Você se formou, você estudou design gráfico ou foi autodidata? Não, eu estudei design, eu fiz curso técnico antes de comunicação visual. E depois você fez faculdade? Depois eu fiz faculdade de design. Ah, legal. E como, por exemplo, da faculdade, você já trabalhava na faculdade? Ou desse momento que você começou a trabalhar, até você começou a trabalhar como freelancer, você trabalhou em outros estúdios? Quando eu estava na escola ainda, eu fazia umas ilustrações e vendia. E aí, quando eu entrei no ensino técnico, eu comecei a trabalhar como designer, então fazia uns freelas, assim. Então, por isso que eu já trabalho com design há 10 anos. Então, eu tinha 16. Depois, acho que fui cada vez mais meio que profissionalizando. Eu tive um momento também na faculdade que eu entrei para incubadora. Legal. Que incubadora é aquela... É de fato, literalmente uma incubadora de empresas, né? Então, tipo, se você tem uma empresa, uma ideia, aí você leva para incubadora e aí eles ajudam a desenvolver e tudo mais. Eu lembro que na época eu adorava fazer as ilustrações e adorava design, e aí eu queria juntar as duas coisas. Então, quando você estava me falando da sua ideia, eu lembrei da minha também. E aí era isso, eu tentava juntar arte e design, mas aí teve um momento que eu cansei. E aí eu fiquei só no design mesmo, mais focada nisso. A incubadora, ela te ajudava com os clientes ou te ajudava a organizar o seu próprio negócio? Me ajudava a organizar meu próprio negócio. Então, foi bom porque eu tive mais esse direcionamento, né? Então, se hoje eu sou designer independente, acho que vale muito dali. Mas, sem dúvida, o fato de eu ter... Lá na faculdade, eu trabalhei na empresa júnior da faculdade, que também ajudou bastante. Mas logo depois eu fiz estágio num estúdio que chama Estúdio da O, que eu entrei. Aí depois eu virei estagiária, eu virei designer e aí depois eu acabei saindo como sócia de lá. Poxa. Então foi bem legal, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, eu já estava sócia de um estúdio. Era eu, Guilherme e Giovanni, então eram nós 3. Então lá eu aprendi muito também, então eu já tinha um pouquinho de base da incubadora e do que eu tinha aprendido sozinha. Mas, sem dúvidas, o que eu aprendi lá no DAO
Ajudou muito, muito, muito. E o que rolou que você não tá lá? Eu acho que foi importante, sem dúvida, foi muito importante ter passado por lá, porque é isso, eu era super nova, então me ajudou a ter esse amadurecimento. E aí eu lembro que eu tinha ganhado o prêmio de talento jovem da América Latina, que foi engraçado que eu já conhecia esse prêmio há uns 3 anos, e eu ficava tipo, eu nem vou me inscrever, porque eu não vou ganhar, não vou conseguir. Aí, nesse último ano, eu fiquei, vou tentar, vai. E aí tinha uns projetos que eram meus sozinhos e tinha uns que eram projetos que eu tinha feito dentro do estúdio. Então, mandei. E aí eu fui selecionada. E eu fiquei tipo, caraca, que legal. Fui pro Peru. E aí lá eu ganhei esse prêmio. E aí depois que eu ganhei esse prêmio, eu acho que foi muito importante pra eu conseguir me enxergar de uma outra forma. Porque antes eu acho que eu me via mais ali no estúdio do que como a Júlia em si, sabe? Então acho que o fato de ter ganhado o prêmio me ajudou a mostrar pra mim mesma que eu tinha um potencial, né? E aqui eu não tô falando que a gente precisa ganhar um prêmio pra gente ver o nosso potencial, mas às vezes acontece. Pra acreditar mais, né? Exato. É um impulso. Isso. Então eu acho Faz que a gente olhar pra gente, né? E aí eu acho que depois de eu ter ganhado esse prêmio, eu fiquei com mais vontade de tentar fazer mais as minhas coisas, sabe? Então, pra isso, seria importante que eu conseguisse me dedicar 100%, né? A Júlia Fagundes em si. Então, foi mais por isso. Mas a gente tem super contato. Vira e mexe, eu indico eles pra trabalho. Eles me indicam, a gente faz coisa junto. Demais. É muito massa. O prêmio foi como um empoderamento, né? Você olhou, você ganhou e uau, tipo, eu posso. Foi meio isso. Porque antes eu ficava tipo... que legal que... né? Nossa, sou sócia do estúdio. Putz, nem lembro quantos anos eu tinha. Pouco. Porque eu tenho 26 hoje, eu devia ter uns 22. Novíssima. Exato. Mal, já tinha se formado. Tinha me formado. Já começou a trabalhar no estúdio. Já tava lá. Mas acho que foi, sem dúvida, foi muito importante. Porque aí mais pessoas começaram a me conhecer. Então, às vezes, entravam em contato comigo pra fazer algum projeto. Então, foi interessante, assim, esse processo. E aí, depois eu saí. E aí, eu tô até hoje, assim, como independente. Então, às vezes, eu fico como freela pontualmente em alguns lugares, mas sempre fazendo minhas coisinhas, né? Meus projetos solo, ou às vezes convido alguém pra estar comigo. Que eu acho que quando a gente faz em mais mãos, é sempre mais positivo. Sim. E é isso. E qual foi o seu primeiro projeto, assim, que te convidaram, assim, pra fazer direção de arte? Como é que foi isso aí? Nossa, que pergunta boa. Interrogações. Nossa, não lembro qual que era. Acho que tem um que foi bem especial, assim. E é até engraçado, porque sempre me perguntam isso, de direção de arte. E eu me colocava antes só como designer ou designer gráfico. E eu percebi que eu fazia muita coisa e que já entrava, assim, como direção de arte. E aí teve um projeto que eu tava como designer. E aí eu fui percebendo que a entrega, na verdade, foi virando cada vez maior, assim. E eu acabei entrando como diretora de arte também. Eu costumo fazer muito sprint, que são os projetos que, tipo, você tem uma semana pra resolver. E é ótimo, porque é isso. A gente resolve uma semana, depois dessa semana, um beijo. Tipo, Tá com o cliente. Se vira. Aí geralmente uma agência desdobra, outras pessoas desdobram. Mas eu gosto porque tem uma rapidez. Eu acho interessante, porque isso é uma semana. Então, às vezes é meio caótico, tipo, putz, geralmente na quinta-feira eu vou precisar trabalhar até um pouco mais tarde. Geralmente acontece. Mas é legal porque eu acabo conhecendo outras pessoas. Tipo, na segunda-feira é um dia que eu tô tentando entender toda a história, todo o histórico, todo o background do... Nossa, eu falo muito palavra em inglês. Todo o plano de fundo. Não, mas não tem como. Meu, se você tá... você tá no design, publicidade, sabe? Essa área mais de criação. Não tem como fugir disso. Mas me incomoda. Então, eu não gosto de reproduzir o que eu não gosto. Então, sei. vou tentar. Vou me policiar. Tá bom. O plano de fundo. Não, tem palavra... Todo o histórico. Plano de fundo, o que é Não, tem palavra que, na verdade, eu nem sei em português. Assim, tipo, o que é em português? Agora, Que nem quando você, de vez em quando você entra numa máquina que o cara prefere trabalhar em português. Eu sempre trabalhei em inglês. Aí eu falo,
Meu, aí dá tilt, eu não me lembro qual é a ferramenta. Se às vezes precisa ir com o mouse lá. Eu falei, onde tá aquela ferramenta? Não, total. Não, isso me verdade. Não pode falar, Julia. Não, isso me lembrou a primeira vez que eu trabalhei numa agência, que eu entrei como freela. Eu entrei com uma reunião acontecendo e aí era não sei o que lá, PR, buzz. E eu tipo assim, gente, o que é isso? Gente, por favor, me dá o manual. O que é PR? Aí eu não entendi, e eu tinha acabado de entrar, não ia chamar uma pessoa pra perguntar o que era, né? Ia fazer o search, E aí né? depois de 3 dias que eu li lá, PR. Aí que eu entendi que era relações públicas. Eu, pô, o que custava? Não, eu também. Até hoje eu não entendo por quê. Tipo, empresas no Brasil, ainda tá bom que vem de fora, mas, pô, você tá no Brasil, eu não entendo. É real, assim, tipo, eu fico boiando também em certas palavras, assim, sabe? Tipo, nossa. Não, você vai acostumando, mas é isso. Então eu sempre lembro quando eu entrei, e sempre vai ter gente entrando, então por isso que eu sempre tento me policiar e não. E todo dia vai ter uma palavra nova também. Não pô. Meu, Sempre principalmente quando você vai fazer reunião com agência, sabe? Ave, meu Deus. Você tem que quase fazer com dicionário do lado, né? Não, literal, eu principalmente, sim, sabe? Porque eu não fico gravando, eu não gravo. Se você for trabalhar com mídia. Nossa. Quer começar a falar tudo sigla. As siglas. CPM, C não sei o quê. Tem trocentas mil siglas. Não, é horrível, cara. Você falou esse negócio do Photoshop aí e tal. Meu, comigo, eu aprendi a mexer no Photoshop. Ele todo em inglês, era da empresa e tal. E aí aprendi assim. Mas hoje em dia eu uso português, porque minhas filhas também usam e tal. E aí quando eu tenho que achar alguma coisa, eu sempre penso, como é que é file, export, e aí eu vou indo, sabe, em português. Eu tenho que lembrar em inglês pra achar em português, assim, sabe? É doideira, né, meu? Legal. Julia. Calma aí, mas falando em língua, trampos só tá fazendo aqui para empresas brasileiras ou já tem empresas gringas procurando também? Eu tenho começado a fazer alguns para fora. Então agora, hoje mesmo eu acabei de terminar um projeto para um cliente dos Estados Unidos, tipo, fechou assim. Fechou literalmente, acabou o projeto. E eu lembro que foi engraçado, porque era um projeto que quando eu vi, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, que legal, mas ferrou, como que eu vou fazer as reuniões? E isso, eu faço inglês há um tempão, mas eu nunca sinto que estou... Nunca coloco inglês... tipo assim, o meu sonho é poder colocar inglês nativo, fluente. sabe? Nativo, óbvio que não, porque eu não sou daqui. É fluente. Eu sou daqui, né? Fluente, tipo assim, 100% plus. E não, é sempre avançado e é isso, né? Mas aí, claro que dá aquele friozinho na barriga. Então, a primeira coisa minha primeira sensação quando eu fechei esse projeto foi ferrou. Então, let's practice. Let's change the ok. Ok. Mas foi muito legal, porque eu acho que isso conversa muito com o que eu falei no começo, de você trocar com as pessoas. Então, eu sempre costumo ser muito sincera. Então, na primeira reunião, eu falei sobre isso. Eu, que eu tava muito feliz. E até falei, acho que é super comum a gente falar assim, ai, desculpa pelo meu inglês, né? Mas eu aprendi que ao invés da gente... Não, você fala inglês muito bem. Claro que eles falaram isso. Eles sempre falam isso, né? Sempre Mas eu tenho tentado, ao invés de me desculpar, tentar... Por exemplo, quando eu chego atrasada no lugar, eu não falo, tipo, ai, me desculpa, me atrasei. É tipo, obrigada por me esperar. Então, eu tentei usar um pouco disso e foi ótimo, funcionou. Essas são dicas boas, hein, meu? Sim. Porque acho que faz com que a gente tenha menos uma sensação de, nossa, eu sou horrível. E, cara, não, tá tudo bem. Mas então, eu comentei com elas, assim, meio por cima. E aí foi muito bom que no final elas nem eram dos Estados Unidos também. Então, o nosso inglês não era nativo, num geral. E você nem percebeu o sotaque delas? Percebi um pouco, mas isso me deixou mais tranquila. Então, esse projeto, na verdade, me ajudou muito mais a ficar calma com os projetos que aparecerem de fora. Inclusive, pode aparecer mais. Vai aparecer, certeza. Vai aparecer. Do que todas essas coisas que eu tinha medo antes, sabe? Então, é isso. Eles estão rolando e aos pouquinhos vão vindo. A gente entrou num edital junto com uma empresa britânica, né? Semana passada, acho, retrasada. E aí tinha que preencher, né, todos os requisitos para fazer aqui no Brasil. Então a gente juntou com eles, não sabe ainda se ganhamos ou não. Demora acho que mais 30, 40 dias para frente. E
Aí ele falou, não, falar com os caras, aí a gente vê primeiro o cara que começou a falar com ele, a gente descobriu que ele era indiano. Mas mora, sei lá, desde pequenininho, mas ele tem um super sotaque. E aí o sócio dele é britânico mesmo. Então você vê a diferença. Mas o sócio entrou, sei lá, na terceira reunião. Então aí você fala, não, aquele inglês britânico. Eu morei na Austrália, então... Mas lá eu falo australiano, não britânico. Né? Mas é isso. Mas é legal. É meio aquele pensamento de quando eles vêm pra cá, eles também não falam português como a gente fala. Mas é que a gente que cria essa coisa de, meu Deus, eu tenho que falar igualzinho eles. E não, você tá tudo bem. Falar, se errar, tem que falar, exato. Se estão te entendendo, é isso. Até na mímica você consegue fazer o Exatamente. Brasileiro consegue. É consegue muito. Brasileiro consegue, não fala nada. Você vai fazer exato. Usar até Libras. E quem tem a habilidade de desenhar, desenha. Exatamente. Olha lá, já tem uma perguntinha ali, ó. Para quais países seus jobs já te levaram? Por enquanto... não. Peru. O prêmio. E aí foi legal que esse prêmio foi há uns 4 anos atrás. E aí esse ano eu voltei de novo. Para a mesma premiação, mas para palestrar e dar o meu workshop. Esse que eu comentei no comecinho da nossa conversa. Como chama esse prêmio? Só pra gente, pro público saber. Latin American Design Awards. Mas esse festival, na verdade, é o Latin American Festival. Tá. Mas eles se conectam, assim. Você entrou numa categoria de novos jovens talentos. Young Talent, sim. Legal. Então, mas aí, não dessa vez, né? Da outra vez eu fui como Young Talent e dessa vez eu fui como palestrante. Então, foi legal que é isso, ó. A Young Talent depois de 4 anos, sabe? Então, é um evento que tem palestra com premiação. Exato. Esse ano eles dividiram, então já teve o LAD Fest e aí agora, acho que se eu não me engano, é em agosto ou setembro, vai ter as premiações do Design Awards em si. Mas nos outros anos era junto, então tinha todas essas palestras, então tem designer criativo de várias partes do mundo, principalmente da América Latina. E as premiações, assim, é bem legal. Eu fui esse ano, então foi legal para eu conhecer os outros palestrantes, me ver ali com eles, né? Então tinha várias pessoas que eu já conhecia e admirava um tempão, e eu tava ali dividindo o palco com eles, então foi bem legal. Você passou em português ou... Apresentei em inglês, né? Em inglês. Não tinha tradução simultânea, né? Então, tinham para as pessoas que estavam assistindo, se elas quisessem, porque como era um prêmio como era no Peru, né? Então as pessoas lá falam espanhol, mas eu achei melhor falar inglês, porque como era internacional, tinham bastante pessoas também de outros lugares, então eu acho que o inglês atenderia mais o geral do que eu falar em português ou em espanhol. Muito legal. Ô, Julia, eu vi lá que você fez um trabalho especialzão ali pra Nike, né? Corinthians. Como é que foi isso? Eu vi que você trouxe uma pitada de afrofuturismo também. Conta aí pra gente como é que foi esse trabalho. Qual é a sua conexão? Se você tem uma conexão aí com o afrofuturismo mesmo, literatura, esse tipo de coisa. Esse é um dos projetos mais recentes, assim, que eu fiz, e acho que é um dos maiores também. Eu lembro quando eles me convidaram, eu fiquei, meu Deus do céu. Foi muito fofo, assim, eles fizeram uma apresentação, que falava, tipo, Julia e Nike, a gente quer muito que você faça esse projeto. E eu, tipo, gente... Que legal. Tipo, super especial, né? Tipo, tinha minha fotinha, meus projetos. Eu realmente acho que eles não erraram a pessoa, sou eu mesmo. Foi bem legal, assim, na verdade tá sendo, o projeto não acabou ainda. Então eu fiz a fonte que tá sendo usada no uniforme do Corinthians dessa temporada, que vai até ano que vem. Quando eles me convidaram, eles comentaram que seria um uniforme focado muito em falar sobre o antirracismo em campo, né? Porque a gente sabe que mesmo que a maioria da população brasileira seja negra, a gente ainda, infelizmente, tem muitos casos de racismo dentro do futebol, fora do futebol, em todos os lugares possíveis. Então, eles queriam, né? Quando eu falo eles, é Corinthians e Nike, queriam usar muito da visibilidade do Corinthians, dos jogadores, do futebol em si, para poder falar sobre esse tema. E eu fiquei super feliz, né? Porque como uma designer negra, é sempre legal poder falar sobre essa temática. Claro que não só sobre ela, né? Claro que a gente pode falar sobre todas as temáticas que a gente quiser, mas foi legal, assim, porque
eles me deram muita liberdade criativa, mesmo que já tivesse o briefing. Então, o briefing eu já sabia que seria esse caminho, né? Eu precisaria considerar essa temática. E eles comentaram que seria legal, talvez, a gente citar alguma coisa sobre imprensa negra, algo talvez sobre afrofuturismo. Então, a conexão que eu fiz foi muito sobre... Foi mal. A conexão que eu fiz foi muito sobre esse todo, assim, tentando considerar as coisas que eu já tinha ali em mente. Então, lembra quando eu falei que eu gosto de sair, às vezes fotografar coisa e depois relembrar? Então, nesse projeto isso esteve muito presente. Eu estava em Salvador na época ainda, então acho que isso me ajudou bastante também. Eu lembrei dos símbolos Adinkra, que são símbolos africanos de origem de Gana. Eu já tinha um livro, eu tenho um livro sobre esses símbolos. Eu já tinha usado, inclusive, em um projeto, e aí eu pensei que seria interessante trazê-los, porque eles queriam umas texturas, então eu achei que os símbolos poderiam dizer muita coisa, porque cada um deles tem um significado e tudo mais. E aí também, para as formas das letras, eu me inspirei na produção da diáspora africana, né? Então, ou seja, toda a produção que as pessoas que foram escravizadas vieram, né, para cá e para outros lugares, tudo que elas criaram, que tá em todo lugar, na música, na arte, enfim. Então, eu me inspirei muito nisso para criar as formas das fontes. Assim. Demais isso aí. Não, tem muitas camadas. Eles até falaram, meu Deus, tem muita coisa que a gente pode falar. Então é isso, já tá... Eu fazendo quase um merchan aqui, mas de fato agora já tá à venda. Então as pessoas... O que eu tava mais ansiosa era para as pessoas poderem fazer com os nomes delas agora. Então elas já podem com a fontezinha, assim. E... Chega na loja, coloca o nome e já sabe quando trás, você tem... você tem o nome, você escolhe seu número. E é engraçado, foi ontem ou anteontem que eu vi no site. Então, de fato, lá você já consegue testar e aparece. Eu fico, nossa, foi a fonte que eu fiz. Que da hora, que legal. Então você criou a fonte toda, assim. Criei, de A a Z, os números, família, os símbolos, né? Exato. E assim, você pegou, lógico, você pegou essas referências, mas fonte é uma coisa que eu nunca criei, assim, sabe? Além sabe, o lettering na tinta mesmo, na caneta. É difícil, tem uma dificuldade, assim, de criar fontes, ainda mais uma muito específica que você criou? Não foi fácil, mas eu acho que tem uma coisa muito da gente criar um padrão. Então, a partir de algumas letras já prontas, é mais fácil de eu conseguir ir para as outras. Então, por exemplo, a partir do M... Aliás, a partir do N, eu consigo já entender como vai ser o M, por exemplo. A partir do A... Saúde. O A, ele dá mais ou menos a dimensão da largura das outras fontes. Então, é complexo, mas é bem gostoso de ir fazendo assim. E aí eu fui tendo também como base cartazes antigos que tem a ver com todo esse conceito que eu comentei. Então, eu fui criando em cima deles. Foi um processo bem interessante, assim. E quanto tempo você levou assim, tipo, pra construir essas fontes? E você falou que tá desenrolando ainda, tá fazendo, né? Quanto tempo levou, mais ou menos, até esse processo de receber o briefing, né? Tipo, sentar e começar essa pesquisa e entregar, tipo, sei lá, esses caracteres, esse... se eu não me engano, acho que foi em torno de um mês e meio. Não foi muito tempo. Foi rápido. Não, desde que eles chamaram, tipo, a gente não tem muito tempo. Meu Deus. Mas vamos nessa. É um projeto legal. E aí, a fonte em si já tá entregue. Quando eu falei que não tá finalizada, é que a gente ainda tem mais um uniforme. Mas que vai ter a fonte aplicada e tudo mais. Mas é nesse sentido. Mas a fonte já tá entregue, já tá tudo certinho. É um show. E... Você falou, você usou na pesquisa história, tradição, cultura africana. Você sabe um pouco do seu background, de onde veio seus familiares? Você sabe disso ou então, é meio obscuro? Infelizmente é bem complexo pra gente saber, porque teve uma queima de arquivos, né? Tipo, então é quase impossível a gente saber exatamente de onde nossos ancestrais vieram. Mas claro que eu sou fissurada nisso e
Eu já fiz, tipo, teste de DNA, de né? DNA, tudo mais, mas não consegui descobrir exatamente ainda, Que sabe? mostra alguns possíveis. Mostra os né? lugares possíveis, E mas tem a mistura também né, dos nossos antepassados que foram casando, aí o cara às vezes cada um migrou de algum lugar. Exato. Então, é isso, eu não consigo saber exatamente de onde é, quem sabe um dia, mas é muito difícil por conta disso, assim, que inclusive foi feito propositalmente. Mas eu acho que isso ajuda também a fazer com que, acho que quando eu penso em África no geral, eu já me sinto mais próxima, então sempre que possível eu tento falar sobre em algum projeto e tudo mais. Não todos, que acho que eu gosto sempre de reforçar isso aqui. Tipo, é legal fazer projetos sobre essa temática, mas acho que é muito comum as pessoas só conectarem os designers negros a isso. E, tipo, não, por favor, a gente pode falar sobre qualquer coisa. E aí, nesse foi legal, porque eles entenderam que não era só sobre isso, sabe? Eles super respeitaram o meu processo, gostaram muito das coisas que eu trouxe. Eu não trouxe só coisas sobre a África, mas também sobre a torcida, sobre a importância do futebol mesmo. Que é isso, gente, eu tava pesquisando, é que a gente tá numa bolha muito específica, mas tem pessoas que, cara, o futebol é tudo que elas têm. Eu lembro de ver umas pessoas que o dia... Um cara, ela falava assim, o dia mais importante da minha vida é o dia que minha filha nasceu e o dia que o Corinthians foi campeão da Libertadores. E eu sei que para algumas pessoas pode ser bizarro. Futebol é paixão, né? Mas tem esse tipo de pessoa também, sabe? Então foi interessante pra eu... Que é isso, eu acho que design, principalmente, a gente tem que sair um pouco do que a gente tá acostumado. Sim. E entender que nem sempre a gente tá produzindo as coisas pra gente ou pra pessoas como a gente. Então, foi um desafio grande, mas foi um processo bem legal. Assim. Eu gosto disso que você fala, né? Que não é... É um processo que não é só pra nós, né? Na verdade, é mais para o outro do que pra nós. E aí, dentro disso, a gente tenta colocar um pouquinho da gente ali dentro, né? Mas é isso mesmo, tipo, o futebol é uma coisa muito... Inclusive, tipo, no país como o Brasil, e não é só a paixão, tipo, no sentido de torcer, mas da mesma forma que você olha para outros países, vamos supor, você olha pro Japão, e aí tem a galera lá que quer ser mangaka, lógico, tipo, várias outras profissões, mas, tipo, você vê o mangá como uma coisa muito presente lá das pessoas querer seguir, assim, de tipo, quero essa profissão. No Brasil é a mesma coisa com futebol, assim, sabe? Tipo, pra muitos, assim, é tipo, é o meu sonho e eu quero seguir isso, sabe? E eu só vou ser, sei lá, tipo, melhor na vida ou alcançar certos patamares se eu entrar pra um time, se eu, sabe, tiver sucesso no futebol. Então é mais do que isso mesmo, assim, é mais do que só um entretenimento, sabe? Muitas vezes é um sonho, sabe? Ia fazer uma pergunta pra Júlia, agora eu esqueci. Pode seguir. Beleza. Vamos mudar um pouquinho de assunto. E vamos falar sobre inspiração. Boa, você falou isso, eu lembrei agora, mas pode seguir. Beleza. Como que surge a inspiração na sua vida? Conta, tipo... E aproveitando, já vamos juntar com algumas coisas. O que te traz felicidade, assim, saindo um pouco mais pra vida pessoal. Eu acho que, com certeza, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é viajar. Eu acho que eu trabalho, na verdade, já pensando, qual vai ser a minha próxima viagem, qual será meu próximo destino. Eu acho que, para quem trabalha com criatividade num geral, assim, eu acho que tudo é referência. Então, até quando a gente não tá trabalhando, quando a gente não tá criando, a gente, na real, tá. Eu acho que quando eu viajo, é legal pra tanto eu sair daquele universo que eu tô acostumada, vivenciar outras coisas, conhecer outras pessoas. E no final aquilo vai virar também uma bagagem cultural pra mim, sabe? Então eu acho que viajar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sem dúvida. E acho que é uma coisa legal também de ser uma profissional independente, que eu posso meio que trabalhar de lugares diferentes. Deixa eu ver o que eu mais gosto de fazer. Eu tenho 2 cachorros, então eu gosto de ficar abraçadinha com eles também. Que raça? Yorkshire. Eu também tenho. Mas o meu tá com um velhinho, já tá 14 anos. O meu tá velhinho eu também. tenho um tem 12 e outro tem 7.
Também tenho ido na academia, gosto bastante. E acho que é as coisas que eu mais gosto de fazer. Você aprendeu a gostar da academia? Porque eu não aprendi ainda. Cara, eu adoro. Não aprendi a gostar da academia, não. Então, foi um processo... eu acho que, tipo assim, eu já tentei começar a academia muitas vezes. E aí faz uns 2 anos que eu tô indo, assim, direto. E aí hoje eu gosto, de fato. Eu acho que quando, pelo menos pra mim, assim, eu percebo que quando eu tô lá, eu penso em nada. E acho que isso é muito bom. Não dá pra pensar em outra coisa. Você tá lá levantando o peso e eu na verdade, eu fico assim, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu acho que tem um pouco isso, mas é engraçado, até bom você falar isso, porque ultimamente eu comecei a treinar com personal agora, e aí parece que cada dia eu tô, tipo, tentando me superar, e aí eu tava até me perguntando, nossa, será que não tem nada que eu não faça, que eu não esteja, tipo assim, tentando quase entrar numa competição? Com você mesma. E eu fiquei tipo, meu Deus, até a academia, que era pra eu estar de boa, eu tô aqui. Não, vai, não sei. Mas, enfim, questões. Mas tem sido bom, assim, então... Às vezes dá uma preguicinha, mas eu nunca me arrependi depois que eu cheguei lá, Sim. então... assim... eu falo assim, eu treino há um tempo, assim. Apesar do físico. Mas é um negócio. Olha, não tá aquela polentinha aí, não tá. Mas é um negócio que eu tenho, assim, tipo, às vezes eu vou pra academia e eu tô treinando, e aí eu fico. Principalmente quando é um peso maior, eu fico, o que eu tô fazendo aqui, meu? Por que eu tô fazendo isso? Qual é o sentido da vida, assim, sabe? Eu fico nessa. Mas depois, lógico, quando eu saio, legal. Gostei, tô bem, sabe? Mas é isso. Quando eu chegar a uns 80, 90 anos, forte, andando bem. Não, essa eu só faço por conta disso. Eu não faço assim, tipo... tem a questão da estética, óbvio que tem, né? A gente mudou um pouquinho de assunto, né? Tipo, academia também é criatividade, viu? Você pensa muito sobre solta umas endorfinas. Isso, mas é verdade, você fica mais criativo. Dormir bem, tá? Exercício físico, se alimentar bem, enfim. Fácil, só coisa fácil. Só coisa fácil. E tem uma coisa importante também. Né? Que eu lembro que quando eu comecei, na real que eu não gostava, mas eu só tentei ser prática. Às vezes a gente tem que ser prático. Cara, como? Se eu não fizer isso, não tem como a pessoa pegar o seu corpo e ir lá por você. Então, ser prático, ficar em casa, fazer em casa. Mas eu já tentei, não consigo. Não, eu acho... Você vai sentar na VTV, vai fazer alguma outra coisa. Eu queria ter, assim, um espaço em casa pra treinar. Tipo, treinava e depois, no descanso, li um gibi. Depois volta. Eu tenho um aparelho em casa e, pelo menos por experiência própria... Não rolou. Acho que pra mim é importante, tipo assim, sair de casa. Ainda mais que eu trabalho em casa, sabe? Então é bom sair de casa. Isso eu vejo concordo. Outras pessoas que eu não converso, mas tipo assim, sabe? Saio daquele universo. Você vê todo dia a mesma pessoa, você até às vezes cumprimenta e o cara finge que não... Tem isso também. Mas eu dou bom dia. Se mas não respondeu, aí já é. Mas é porque você não é bombado. Se você fosse bombado, ele ia cumprimentar, certamente. Não é, né? Faz sentido. Pra mim é isso. Mas, sei lá, eu sempre sou a pessoa que dá bom dia. E se ela não respondeu, aí já é uma coisa dela. Não tem nada a ver com isso. Mas você, assim, no seu dia a dia, como designer, como artista, você percebe uma melhora no seu dia a dia, assim, no seu trabalho e tal? Por treinar? Sim, nossa, com certeza. O rendimento, né? Eu percebo que eu me sinto mais disposta pra fazer as coisas, não só do trabalho. A minha postura melhorou muito, porque, né, de ficar sentada, eu era e ser muito alta também, eu tenho 1,80, então é super normal as pessoas altas serem meio curvadas. Então eu vejo que isso melhorou completamente, assim. Tanto é que quando eu não consigo ir, eu fico meio agoniada. Tipo, meu Deus, tem que ir. Não só pela rotina, mas eu acho que por esses outros pontos, sabe? Você falou isso, que você fica agoniada. Eu fico agoniado, sabe por quê? Porque eu tô pagando. Só por conta de meu. E aí eu começo a calcular, assim, sabe?
se eu não for hoje, eu estou perdendo louco. tanto... Quando eu falei de ser prático... eu tenho que ir. Então, quando eu falei de ser prático, às vezes é um caminho. Já que pensar, se ninguém vai por mim, eu não tem como fazer. Então, talvez fazendo conta, mexendo no bolso, pode ser. É isso. Ou, sei lá, vendo outra atividade, não sei. Não, faz sentido. Você faz pilates, né, Alan? Eu Fazia. E eu acho que eu vou voltar, viu? Porque Legal. Comecei também a minha competição comigo mesmo era melhorar, não, vou pegar muito mais peso e tal. E aí eu acho que eu acabei machucando de novo as costas. Então, nos últimos dias eu tô com uma dor nas costas. E aí já tô remarcando, voltar uma vez por semana, só pra... Nossa, mas é hipocrisia, né? Você machucar as costas no Pilates, né? Não no Pilates, na academia. Tá. Aí eu tenho que voltar pra Pilates pra trabalhar de novo, porque acho que eu peguei muita carga. E deve ter, sei lá, apertado alguma coisa da coluna. Sim, total. Dependendo da idade, não pode, né? Não pode. Dependendo da idade, não pode. Porque eu tô chegando nos 48. Mais ou menos, né? Porque, nossa, tem uma galera da terceira idade que, nossa senhora. Não, mas esse é o negócio, você não pode parar. Eu chamo de os velhos do Pilates. Não, tem uma galera da terceira idade que eu quero chegar nesse nível. Assim, lógico, com o meu pensamento, mas eu quero, sabe? Eu vi falando aqui de felicidade e tal. Você tem uma tatuagem aí na mão que tem escrito cachoeira? É. Eu reparei, então cachoeira não traz felicidade? O que tem essa cachoeira aí na mão? Qual que é a história da cachoeira? Na verdade, Cachoeira é a cidade que meus avós nasceram. E aí, eu gosto da palavra porque diz tanto da cachoeira em si, né? Água caindo. Mas tem cachoeira lá? Mas tem. Mas essa tatuagem é por conta disso, que é uma cidade no Recôncavo Baiano, que chama Cachoeira. Pode mais, hein? Show, não sabia não. Legal. Então você curte também fazer trilha, essas coisas, ou não faz muito? Eu gosto, mas muito não é no bicho. nível de fazer tatuagem por conta disso. É mais pelos avós mesmo e dessa relação com ancestralidade. É mais uma herança familiar, né? Do que tanto isso. Mas sim, gosto, mas é isso, um limite ali, entendeu? Uma coisa sem arriscar muito a minha vida. Não, nesse sentido aí eu já faço umas mais pesadas, assim. A gente tem uma perguntinha boa aqui pra você, ó, que é: enquanto pessoa criativa, qual o seu projeto dos sonhos? Só pergunta assim. Não, é legal, legal, porque assim, a produção tá ali, assim, ouvindo esse papo ali, já pensando ali, ó, vamos mandar uma boa pra eles. Eu acho que não tenho um específico, assim, mas eu tenho visto que os que eu tenho feito já estão, eles já estão fazendo parte do meu sonho, assim. Então, por exemplo, esse do Corinthians é um ótimo exemplo, porque é um projeto com uma visibilidade muito grande e que tem um propósito que eu acredito muito, tem tudo a ver com, né, tudo que acontece comigo, enfim, com pessoas parecidas comigo. E é um projeto que eu fui convidada porque conhecem o meu trabalho e me dão essa liberdade criativa para eu poder trabalhar, claro, considerando o briefing. Então, acho que os meus projetos do sonho são assim. São projetos que têm um propósito que não vai ser só benéfico para mim, mas para outras pessoas também. Que eu posso trazer um pouco da minha visão, com respeito por parte do cliente e vice-versa. E que tenha uma certa visibilidade, sabe? Então, acho que o do Corinthians é um exemplo muito bom. Teve a identidade para a Bienal de Arquitetura também. Então, acho que eu tenho feito projetos que já estão entrando ali nesse sonho. E a ideia é que talvez agora outros de para fora também correspondam a isso. Então, acho que... Eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, assim. Que eu achei essa pergunta muito boa. A longo prazo, 5, 10 anos, o que você pensa para sua carreira? Não sei, eu só pensei até 6 meses. Eu acho que com certeza continuar com essa sensação de gosto do que estou fazendo, entendendo que ainda é a minha profissão, né? De não deixar que isso seja 100% a Júlia, que tipo, a Júlia não... Acho que a gente nunca é 100% o nosso trabalho. 25 funcionários. Talvez com... Não sei, eu não pensei sobre isso. Uma agência, né? A princípio, eu pretendo seguir, né, eu,
convidando outras pessoas para somar comigo nos projetos. Acho que ultimamente eu tenho olhado muito disso para fora, assim, então talvez dentro desses 10 anos eu ir para fora estudar em algum momento ou trabalhar, né, para clientes de lá de fora. Não sei se em algum lugar específico, eu acho que talvez como independente mesmo. Mas eu acho que é isso, continuar conseguindo falar sobre as coisas que eu acredito, da forma que eu acho que pode ser interessante, né? Então, a partir dessa liberdade criativa. Eu acho que uma das coisas que para mim são mais interessantes é quando o cliente entende isso e ele já me procura por conta dessas coisas, sabe? Então, cada vez tem sido mais difícil um cliente me procurar e me pedir uma coisa bizarra, que não tem a ver com o que eu faço. Então, isso significa que a pessoa já sabe o que eu faço, já sabe a minha forma de trabalhar e entende que vai ser interessante para ela. Então, por isso que cada vez mais eu tenho tido mais liberdade criativa, de certa maneira, sabe? Isso é legal. Eu acho que é um patamar, assim, que o artista, o designer, o criativo, ele quer alcançar, independente da área, assim. Ele quer alcançar, ele quer ser reconhecido pelo que ele faz, assim, e dentro de uma estética, de uma linguagem que ele gosta de fazer, né? Tipo, um reconhecimento a partir disso, assim. Ô, Julia, você como diretora de arte também, quais são os passos para chegar nesse ponto, assim, a ser diretora de arte, tá? Porque, assim, eu pergunto isso porque você, uma mulher negra, jovem ainda, imagino que tenha pessoas que já olhem para você e te admira pelo que você faz, pelo que você é. Imagino também que muitos, assim, que não te conhecem vai te assistir. E eu acho que é bacana, assim, tipo, conta pra gente quais são os passos. Lógico, cada passo, cada pessoa é diferente, né? Então, os processos para chegar em um lugar é diferente. Mas quais foram os seus? Eu acho que durante a nossa conversa deu para perceber em muitos pontos o quanto eu tinha muitas inseguranças, né? Então, eu acho que a mais recente era isso do inglês, por exemplo. Então, acho que a gente sempre vai ter inseguranças e é importante que a gente entenda com a nossa cabeça como que a gente vai conseguir ultrapassá-las ou lidar com elas. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu percebo que depois, aquele exemplo que eu dei do prêmio, né, pra mim foi importante porque ele me ajudou a ter quase uma autoestima que eu não tinha. Então, eu acho que talvez o primeiro passo seja não se comparar tanto com as outras pessoas. Tipo, tá, eu tenho eu tenho tudo isso, mas você é uma outra pessoa, você tem outras experiências, outras vivências. Eu lembro que antes eu tentava sempre me comparar com os profissionais que tinham uns 30 anos de experiência, sendo que eu só tinha 19 anos de idade. E hoje eu entendo que legal, essas pessoas, elas são boas mesmo, mas elas têm uma outra vivência. Às vezes elas moraram 30 anos fora, elas estudaram, sei lá, na Alemanha, e eu, cara, não, tô ali no Imirim e é isso, sabe? E tá tudo bem também nisso. Eu acho que quando eu consegui entender que o que eu achava que antes era ruim, na verdade é um diferencial, isso mudou tudo. Então, se hoje, ao invés de eu me comparar com essas pessoas, eu tento entender que o que eu tenho de diferente é o que vai fazer com que a minha entrega seja diferente do delas. Uhum. Por que a Nike chamou a Julia e não chamou uma outra pessoa? Porque eles entenderam que talvez o meu plano de fundo, as minhas vivências poderiam somar a esse projeto. Então, acho que fazer projetos pessoais é muito legal. Cada vez mais você trazer mais de você para as coisas, sabe? Então, eu digo do projeto pessoal, porque eu sei que nem sempre a gente vai poder falar sobre os nossos gostos, as nossas coisas nos projetos, no nosso trabalho e tudo mais. Então, eu acho que no projeto pessoal, é uma coisa sua. É um briefing que você criou. Então, Julia, eu tô num trabalho que eu não gosto. Às vezes as pessoas me mandam isso. Tô num trabalho que eu não gosto. Nossa, tô numa agência, não aguento mais. Mas, gente, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa pagar a conta, porque no final do mês ela vai vir, independente de a gente gostar ou não. Então, cara, continua na agência, faz o seu portfólio com seus trabalhos pessoais, vai falando do que você curte, e aí você vai cada vez mais tendo essa autoestima e entendendo, testando o caminho, sabe? Então, acho que pra mim são as principais dicas, assim. Quase uma terapia, né, agora. Não, maravilha. Meu, esse negócio de
quase uma terapia, faz todo sentido, sabe por quê? Porque eu acredito que quanto mais a gente olha pra dentro da gente, quanto mais a gente internaliza, né? Tipo, se olha, mais a gente consegue encontrar coisas pra externar e colocar no nosso trabalho. E aí, é nesse ponto que a gente começa a encontrar a nossa identidade e as pessoas começam a olhar pra gente com outros olhos, assim, de, tipo, pô, tô gostando desse trabalho, tenho uma identidade, gosto disso, quero chamar a Júlia por conta disso, sabe? Alan, quer fazer essa pergunta? Vamos fazer. Júlia, o que você diria, a Júlia de hoje, diria pra Júlia de 20 anos, quando você tá começando? De 20 anos, a Júlia de 6 anos. 6 anos. Pode ser de 10. Pode ser de 10. Quando começou a pensar em desenhar. Não, pior que a de 6 já desenhava. Já desenhava. Eu acho que eu só diria pra ela continuar desenhando e criando as coisas. Eu lembro que na época eu assistia muito aqueles programas de... crie você mesmo, tipo Arte Ataque, essas coisas. Minha mãe sempre chegava da escola, minha professora, né? Ela chegava da escola e eu tava lá com papel machê, com uma bexiga, fazendo uma máscara, sei lá. Então, acho que o que eu diria pra ela é só continua desenhando, continua fazendo as coisas que você gosta, que pode ser que lá pra frente alguma coisa role em relação a isso, assim. Não, demais, hein? Não, legal, não, boa dica. Sabe por quê? Essa é a dica que eu dou pra minha filha mais nova. A mais velha, ela tá lá desenhando, e a mais velha já tá fazendo umas técnicas e fazendo uns negócios mó legal, assim, que eu não fazia na idade dela. E a mais nova fica olhando, pai, mas e o meu desenho? Pai, eu não consigo fazer isso e tal. E fica pedindo pra eu ajudar ela e dar técnicas pra ela. E eu, Agatha, pra você, só cria, filha. Faz do jeito que você quiser, desenha. Imagina do jeito que você quiser. Fala pra ela vender o trabalho da irmã. Não, então. Às vezes ela... Não, a mais velha já tá vendendo. Às vezes ela tem outro talento, né? Não, mas elas são boas de lábio, assim, também. de vender e tal. Elas se juntam lá, cria pulseirinha pra vender e tal, e vende desenhos, assim. Mas é isso, tipo, fica preocupada, né? Enquanto nova, porque tá olhando a outra. E aí, mas é isso também, o mesmo conselho que eu dou. Não, só faz. Só desenha, cria, sabe? Aproveita, imagina e joga tudo no papel, na parede, e tá tudo bem, sabe? Isso me lembrou também uma coisa que acho que é até recente, assim. Que antes eu não me colocava como ilustradora. Sendo que, lembra que eu falei que eu vendia desenho quando eu tava na escola? Então, eu desenho, né? Só que eu não faço realismo. Tipo, se vocês falarem, Júlia, desenha uma pessoa... Assim, vocês vão ficar se perguntando quem é essa pessoa que eu desenhei, né? Se a gente escolhesse uma pessoa daqui, por exemplo. Mas eu fui entendendo que tava tudo bem nisso, que sim, eu ilustrava, só que eu não ilustrava realismo, sabe? Então, eu fui entendendo que até em relação à ilustração, também tem muito dessa questão do nosso ponto de vista, sabe? Então, se o meu traço é dessa forma, é o meu traço. Mas, claro, se eu quiser aprender realismo, eu posso aprender. Se eu quiser aprender uma outra técnica, eu posso aprender. Mas entende como... É muito sobre como a gente enxerga as coisas, tipo, como a gente se coloca em relação às coisas. Então, é isso. Sou ilustradora, mas se você me pedir um realismo, eu vou indicar uma outra pessoa. Agora, se você quer a minha forma de desenhar, beleza, vamos nessa, sabe? Não, top. É isso. No começo você chegou a falar um pouco sobre cultura, tradição, preconceito. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Sempre, né? Mas... Acho que não tenho nenhum exemplo direto, assim. Mas uma coisa que é muito comum, agora cada vez menos, é porque eu sou relativamente nova, né? Então, eu percebia muito uma... Tipo, tinha uma reunião. Aí eu entrava na reunião e a pessoa já... sabe? Você percebia uma coisa meio... Putz, não é quem eu tava imaginando. Ou porque é jovem demais, talvez. As duas coisas, assim. Então, é isso. Por isso que eu falei cada vez menos, porque eu, né, tô ficando mais velha. Mas também eu acho que cada vez mais as pessoas que me contratam já conhecem o meu trabalho. Então, já sabem que eu tenho 26. E é isso. Então, quando ela vai me chamar, ela já sabe. Vou falar com a Júlia. E eu sou a Júlia, e é isso. Quando eu tava no começo da minha carreira, no começo da ZUP, acho que eu tinha 21, acho. Não, acho que 21 anos, quando eu abri a ZUP. E aí eu chegava, eu lembro que eu fui no centro de São Paulo. Não lembro nem o que era o cliente, mas eu lembro que o cara, eu mostrei o portfólio, assim, o cara queria conhecer, eu já tava meio fechado pra fazer. Aí quando ele me viu,
Ele meio que falou assim, meu, você é um moleque. Tipo, o cara falou assim, você é um moleque. Eu falei, um moleque com portfólio. Mas eu não peguei o trabalho. Sério? O cara cancelou, falou, não vou mais fazer o contrato. Não, acontece. Não, mas acontece. Tipo, aquilo que a gente tava conversando outra vez com o Hiro, né? Tipo, enquanto a gente, enquanto mais novo, a gente tem essa preocupação, né, de entrar no mercado de trabalho, mas não vão dar um trabalho legal porque é mais novo, né? Tipo, é difícil, precisa ter essa construção que você teve, né? De fazer, de apresentar, que você também teve, sabe? Tipo, de criar projetos, de fazer, de estar inserido ali desde o começo, pra chegar num ponto que as pessoas te reconheçam e falam, pô, não, eu quero, independente da idade. Eu quero esse profissional aqui porque ele vai entregar o que eu quero, tem o que eu quero, né? E aí, enquanto mais velho também, a gente tem a outra preocupação, que é tá mais velho, entende? Sim. Então a gente tá num mundo louco, estranho, que o que esse mundo quer? Sabe? Tipo, pensando em trabalho, e não só em trabalho. Isso vai pra várias áreas da vida, né? Pra várias áreas da vida. Ou você tá novo demais, ou você tá velho demais. Total. Sabe? Sim. Eu acho que a mulher sofre ainda mais com isso. Porque é isso, tipo, pensando numa sociedade, assim, que a gente tá hoje, a mulher, se ela engravida, ela, tipo, é um problema, né? Uhum. Se ela envelhece um pouco mais, aí começa a não ter porque é natural não ter a fisionomia mais tão jovem, é um problema, sabe? Sim. É nova demais, entende? Você, claro, você já falou que você começou cedo, né? Mas teve esses probleminhas, assim, é muito nova, ter que passar por, ter que se provar, sabe? Foi muito nítido isso, ou você não passou, pra você foi mais de boa? Eu acho que indiretamente, né? Igual esse exemplo que eu dei, que aqui em reunião acontecia, não acontecia sempre, mas em alguns momentos é fácil você perceber assim. Mas eu vejo que cada vez mais, a cada novo projeto, isso fica mais distante, porque é mais um projeto falando, ó, fiz, sabe? Uhum. Não que eu precise ficar falando, fiz isso, fiz aquilo. E por isso que, mais uma vez, aquela coisa do prêmio faz tanto sentido, né? Porque acaba, pra mim, serviu quase como uma chancela. Tipo, ó, eu tenho essa idade, mas olha aqui, eu já ganhei esse prêmio aqui, tá? Já fiz esse projeto. Então, cada vez mais eu tinha que falar menos isso, porque as pessoas já sabiam. Mas infelizmente, sim, passei por isso. Eu acho que é meio comum, assim, entre as pessoas mais novas, pessoas negras. E espero que cada vez mais isso seja menos comum. Uhum. Não, legal, legal. Você acha que você tem um tema no seu trabalho? Tipo, um tema, ó, eu carrego isso comigo e eu tento colocar, não em todas as vezes, que nem você comentou, mas tento, sei lá, colocar, esse é o meu tema. Eu acho que eu tento sempre trazer as minhas perspectivas, porque eu acho que eu aprendi que o design era uma coisa e eu entendia que ele era só aquilo. E eu fui entendendo durante meu processo que ele não é só aquilo que eu via que era certo. Então, talvez o meu tema seja eu trazer os meus temas, eu trazer a minha visão e sem ficar ligando tanto pro que é o que eu aprendi como certo e o que eu aprendi como errado, assim, tá? O que é o briefing e é isso. Já pensou em fazer uma exposição, assim, com um trabalho mais autoral seu? Então, eu já pensei, mas acho que isso passou rápido pela minha cabeça, assim. Não dá tempo muito. Tem tanto trabalho toda hora. Mas eu queria fazer alguma coisa do tipo. Cada vez mais eu queria tentar fazer mais projetos que são talvez mais conceituais e que não são tanto uma entrega de um projeto, sabe? Tipo, uma identidade visual, por exemplo. Mas, por exemplo, o workshop, né, a oficina é uma entrega que eu acho que diz muito sobre o meu trabalho e mostra outros pontos dele e também conversa com o coletivo. Então, não sei, quem sabe no futuro essa exposição. Eu tenho pensado muito em tentar pintar também, enfim, tentar olhar para coisas que ainda conversem com a criatividade, mas que eu consiga me soltar mais, né, dos briefings que eu sou tão fissurada.
Não, legal. Sabe uma coisa que... Tatuagem, você não olha pra tatuagem assim, de tipo, vou tentar tatuar? Nossa, eu já tive essa fase. Antes de eu... Aliás, se eu não me engano, foi na época que eu tava lá na incubadora, eu cheguei a ir no estúdio pra começar a fazer um curso de tatuagem, mas eu lembro que ele era muito caro, e aí, tipo, era impossível. E aí eu só, tipo, desisti, assim. Mas atualmente... Não, assim... Eu tô falando isso porque, assim, esse final de semana eu maratonei, assim, 2 temporadas de Ink Master, sabe? As 2 últimas, assim, eu falei, nossa... Miami ou Los Angeles? Não, Los Angeles. Aí eu peguei... Eu nunca tinha assistido. Uhum. Sempre já assisti, não. Daí tava lá... É legal, né? Nossa, é animal. É animal. Legal, eu fiquei, assim, tipo... E não pra tatuar, mas eu fiquei assim, sabe? Tipo, querendo desenhar e querendo pintar. Meu, é muito legal. Assim, aí me veio agora na cabeça, porque me deu também vontade de tatuar. Na pandemia, eu vi muitos colegas de profissão indo pra tatuagem, né? Uhum. E aí me perguntavam, mas você não vai porque você não tatua? Porque eu não queria, tipo, não tenho tesão em tatuar. Eu gosto de ser tatuado. Mas assistindo o programa, eu fiquei com a maior vontade. Assim, caramba, eu acho que um pouquinho, daqui a alguns anos, acho que eu vou tatuar. Com a Von, não sei o que, né? Como que ela chama mesmo? É isso que, não, é uma mina que... Cabelo preto. Não, agora é uma mina que ela é atual. Mas é muito legal, você não assistiu, eu super recomendo, legal, assim, que... Eu sempre recomendo pra galera, tipo, da Be Creative, ou em palestra minha, tipo, eu sempre levo alguma coisa, assim, de o que assistir sobre criatividade, né? Então, tem um programa que eu acho muito bom, que é aquele... como é que é o nome? Nossa, eu esqueci agora. É um documentário muito legal. Tem um que chama Abstract. Ele mesmo, Abstract. Esse é muito que bom. tem 2 temporadas. Maravilha. Eu sempre recomendo ele e um outro. Agora eu vou recomendar... De arte e design. Isso, agora eu vou recomendar esse porque é muito legal, meu. A galera vai assistindo massa, eu não assim. conhecia esse da Ink tatuagem. Master, meu, assiste. Porque você vai vendo assim, a galera tem que ser criativa. Não é só tatuagem, é outras coisas também. Sabe? Então, muito, muito bom. Por isso que eu te perguntei, assim. Nunca te perguntaram, você não tatua? Por que você não vira tatuadora? Então, quando eu fazia os desenhos lá, porque eu vendia na escola, eu cheguei a fazer uns que as pessoas iam tatuar. Então, era até tipo, tinha toda uma metodologia lá, que eu encontrava a pessoa, e aí eu conversava com ela, e aí eu montava o desenho pra tatuagem a partir do que ela me contava. Mas aí teve... o Miami Ink. Só que teve um momento que eu cansei, porque começou a virar muito mais o que as pessoas queriam do que uma coisa que eu queria desenhar, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa queria um elefante, só que eu não queria desenhar um elefante. Só que ela tava me pagando, então eu tinha que fazer o que ela queria. E aí eu fui perdendo a vontade de fazer, então... E aí foi meio isso, assim. Que é trabalho, né? Foi trabalho. Sim, foi virando literalmente um trabalho. Eu, tipo, acho que eu não quero mais. Aí hoje eu só prefiro ser mais tatuada mesmo. Porque você tava falando, eu fiquei imaginando a dor nas costas de ficar tatuando. Claro que, né, de ficar sentada trabalhando também teria. Mas eu fiquei pensando mais nisso. Não, porque você tem que se deslocar. Tipo, não é que nem a gente fica no computador aqui, ou tem uma prancheta, né? A gente fica no computador, tem uma prancheta. Sim. É diferente, você tem que se deslocar o corpo e achar né? Pô, pensa, lançar um desenho na costela. É loucura, é doideira, total. assim, tipo, né? É muito legal, mas é diferente, sabe? Ô, Julia, nosso tempo está acabando. Está indo para o final. Conversa divertida, né? Gostoso. Sim, aqui. Falamos de tudo. Julia, tem algum recadinho aí, alguma coisa que você quer deixar pra galera que assiste a gente? Não, acho que é isso que eu falei, assim, de confia em você. Brincadeira. Eu sempre brinco que eu sou coach, mas eu sempre falo frases que, de fato, se eu fosse, elas serviriam. Mas acho que é isso de... Cara, se olhe no espelho. Brincadeira. Mas é isso, tenta considerar as coisas que você vive, tipo, de onde você é, sabe? Porque é muito comum a gente ficar, não, eu vou morar lá no centro, porque aí pra eu ser um bom designer eu preciso fazer isso, e eu preciso gostar de tal coisa. Eu tenho um passo a passo já definido, né? Eu tenho uma palestra que chama Se Eu Não Me Vestir de Preto, Ainda Posso Ser Designer? Olha aqui, que é justamente, bom título. Que é justamente isso, assim, que eu achava de fato que pra eu ser uma boa designer eu ia ter que me vestir de preto, que era como... os bons designers se vestiam. É o minimalismo, né? Não, faz todo sentido esse negócio aí. Mas não só os bons designers, né? Tipo, eu reparava uma coisa assim eu não também. Vejo isso.
vestido de preto. Pelo menos os caras que os meus mestres, assim. É que tem uma coisa meio Steve Jobs, sabe? Assim. Steve Jobs. É que agora tá um pouco menos, mas há uns 5 anos atrás, 6... Tinha uma época que tava todo mundo usando preto. E acho que é meio isso, assim, de tentar considerar de fato as coisas que você gosta e tudo mais, e como você consegue conectar o todo, sabe? Não, maravilha. Assim, eu gosto muito de me vestir, assim, de preto, mas é pela simplicidade, assim, de ser rápido. Você falou isso, assim, aí eu me olhei e falei, nossa, real, assim, eu gosto hoje em dia do minimalismo, mas é pela simplicidade mesmo, de ser rápido, de combinar com tudo, e é isso. Mas quando eu penso em designer, em pessoas criativas, eu penso muito no colorido, assim, a galera metendo um óculos e um negócio diferente e tal. O único cara que eu me lembro que era sempre vestido de preto não era nem designer, era publicitário, que era o Washington Oliveto. Que esse cara, tipo, acho que ele abriu o guarda-roupa, calça preta, camisa preta, calça preta. Tipo o armário do Goku, né? Da hora. E aí agora com essa palestra eu nunca me visto de preto, né? Então eu sempre fico, nossa, essa aqui é preta. Mas claro que não, mas é bem difícil me ver de preto. Mas você gosta, tipo, pra se vestir, você curte? Eu gosto mais colorida ou branco, assim. Mas tudo certo. Da hora. E aí, Alan? Eu gosto do preto também, mas hoje eu tô todo de preto, né? Não, sem julgamento. Não, mas eu gosto de uns camisão coloridos, já viu, né? Então, sabe aqueles... Acho que até parece lembra um pouco umas estampas africanas, eu acho bonito pra caramba. Mas, tipo, sabe, mostra alegria, né? Mostra, sei lá, às vezes o seu humor também, né? Do jeito que você tá se vestindo. Mas é isso. Depende da ocasião. Mas é isso. Ô, Julia, quer falar mais alguma coisinha? Não, acho que só agradecer. Foi muito legal nessa conversa. E é isso. Maravilha. Então, antes de finalizar, vamos falar pra Julia falar qual que é o seu Instagram, o pro arroba. pessoal, né? O arroba, pro pessoal seguir você. Meu Instagram é super fácil, que é o meu próprio nome. Julia Fagundes, Julia com G e U-L-A. Fagundes normal. Meu, que legal isso aí. Mas você entrou muito cedo no Instagram, assim, tipo... A minha conta pessoal era meu nome. E aí essa outra conta tinha um monte de underline. E aí ano passado eu só inverti as duas, assim. E aí eu consegui, mas demorou acho que uns 14 dias pra poder mudar. Nossa. Mas eu fico feliz que o meu Instagram é o meu nome, exato. É um nome que, assim, se você pesquisar, você vai encontrar várias, né? Julia Fagundes, assim. Sim, tem algumas. Não, da hora, legal. Eu queria ter só o meu oficial, nome. Né? Oficial. Então, é nossa, gente. Então, por isso que eu tô perguntando. Ela é só isso e tipo, é oficial, né? Praticamente. Total. E é só esse arroba? E nos outros também. LinkedIn é a mesma coisa. Tem site também ou não? Tem. Julia Fagundes. Julia Fagundes também. .com, .co, .br. Tem todos os sinais. Exato. Você tá no TikTok também? Sim, tenho usado pouco, mas quem sabe... Julia Fagundes. Julia Fagundes. Pronto, fácil. É isso. Fácil assim, desse jeito. Exatamente. Tá? Tem algum trabalho que você quer... no TikTok eu acho que tem 3 underlines depois. No Ih, TikTok não deu eu certo. cheguei um pouco depois. Os adolescentes chegaram primeiro. Chegaram antes. Outra Julia Fagundes chegou antes. Tem algum trabalho, alguma coisa que você quer aí falar, deixar pra galera... A gente acompanhe isso, coisa, não? Acho que é isso. Acho que nas redes, olhem lá. É só acho que o mais recente é esse do Corinthians, mas tá tudo lá. Qualquer coisa, manda e-mail. Eu demoro um pouco pra responder, mas eu respondo. E é isso. Não, de boa. E aí, Alan, recados? Cara, é que os recados de sempre, né, meu? Siga a gente. Nosso YouTube tá crescendo, nosso canal. Coloca o seu recado aí no comentário. Pede a outros artistas. A gente vai colocar aqui na descrição os links que a Julia falou, para você poder seguir ela. Não deixa de seguir, porque, é uma referência, é tendência e com certeza vai inspirar seus trabalhos aí, né? E entre em contato com a gente, não esquece de mandar os trabalhos, porque a Revista Zup tá esperando você. Então, a gente conversou isso na conversa de hoje, né? Então, você tem que ter coragem, a mesma coisa do prêmio, né? Não fica com aquela vergonha. Não se sinta, não fale, será que meu trabalho é bom? Manda, que você não perde por esperar, né? E também se não for selecionado nessa, tudo bem, pode ser que você seja na outra. Exatamente.
E se não for na outra, pode ser na outra. Exatamente, não desista. Não desista. Exato. Somos todos mentores, não desista, não desista. Então a gente fica por aqui. Obrigado por estar ouvindo a gente. Espero que você tenha dado umas risadas, tenha se identificado com alguma dessas histórias. E abasteça com ideia. A gente se vê aí no próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. Falou.